Muito bem, nós sabemos que o Senhor se revelou ao seu povo, a Israel, e em todo o tempo Deus mostrou que caminhava junto com o seu povo, que Ele era um Deus presente, um Deus vivo, um Deus real, um Deus que é Espírito, um Deus que para se manifestar a nós, para falar com os homens, Ele teve de tomar uma forma, uma figura humana, uma teofania, aparecendo como anjo no Antigo Testamento, se encarnando como o Filho de Deus, Jesus, Yeshua de Nazaré, podendo falar, ensinar, tocar e podendo mostrar o amor de Deus por nós. Este Deus tão maravilhoso disse ao seu povo: eu sou o Senhor, eu sou Deus e fora de mim não há outro, não há outro Deus. O Senhor se revelou a Moisés e ao seu povo ali naqueles 40 anos da sua saída do Egito. E ali nas colinas diante do Sinai, o Senhor trouxe os 10 mandamentos. Moisés sobe ao monte, fica ali durante 40 dias e 40 noites na presença do Senhor e recebe do Senhor os 10 mandamentos. O primeiro mandamento dizendo: eu sou o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Deus é um Deus zeloso, é um Deus que nos ama, é um Deus que quer ser o nosso Deus e para isto Ele tem de ser absoluto, para isto Ele tem de ser o único em nossos corações. Eu sou o Senhor, é o que Ele diz. Não terás outros deuses diante de mim. Ter outros deuses não significa apenas imagens de escultura, mas também imagens de escultura. Porque no segundo mandamento ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem lhes prestarás culto, porque eu sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas eu mostro a minha misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, daqueles que guardam os meus mandamentos. Então, o povo de Israel, quando nasceu como nação, o povo de Israel quando foi batizado como a nação de Israel, ali no deserto, junto ao Sinai, recebeu a sua Constituição, recebeu mandamentos, recebeu o seu Código Penal nos 10 mandamentos. E ali estava uma abominação à idolatria. Não terás outros deuses diante de mim e não farás imagens de escultura. Não farás. Nem figura do que há no céu, de anjo, figura alusiva a Deus, ao Espírito Santo, ao Pai, ao Filho, alguma figura alusiva aos santos que já partiram, quer seja a Maria, a Paulo, a Pedro, a Tiago, a João ou aos apóstolos. Não farás imagens de escultura, de figuras do que há no céu, e não te prostrarás diante delas, não as adorarás. Eu sou o Senhor. Deus então fala claramente, Ele dá detalhes a respeito da sua vontade, a respeito desta lei. Mas nós vamos ver que ao longo da história de Israel, algo que Deus havia falado de uma maneira bem clara, Ele disse: olha, não casem com o povo desta terra, nem deem suas filhas a eles em casamento, porque isto irá contaminar vocês. Isto irá trazer para vocês os deuses deles, a adoração de deuses estranhos, de deuses que não são deuses, mas trevas, mas demônios. E não se misturem. O Senhor disse que o seu povo deveria se manter santo. Santo quer dizer separado, separado. E então nós vamos ver que em Israel, na sua história, os reis começam a governar. O primeiro rei foi Saul, reinou durante 40 anos e foi fiel ao Senhor. O segundo rei foi Davi,
Reinou também 40 anos e foi fiel ao Senhor. O terceiro rei depois de Davi foi Salomão, que também reinou durante 40 anos. Mas Salomão, ele se casou com várias mulheres através de alianças internacionais. E ele então se aparentou com as princesas, casou-se com as princesas das nações vizinhas, das nações com quem fizeram aliança internacional. Rainhas e princesas etéias, fenícias, amonitas, moabitas, egípcias. E então elas trouxeram seus deuses para Israel. Salomão, ele deu um péssimo exemplo para a nação de Israel. Um exemplo de infidelidade e de abertura para a idolatria. Depois de Salomão, o seu filho Roboão foi reinar. Mas Roboão era jovem ainda, não era tão sábio quanto seu pai Salomão, e o povo veio pedir a Roboão que diminuísse os impostos, que tivesse um tempo mais tranquilo para o povo, já que tinham paz em todos os lados. Mas Roboão ouviu o conselho dos jovens e disse: eu não vou abaixar os impostos, eu não vou trazer um tempo melhor para vocês, eu vou aumentar a carga de vocês. Vai ser pior do que nos dias de meu pai. Então, 10 tribos deixaram Roboão. Roboão ficou apenas com 2 tribos, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos seguiram Jeroboão, que era um comandante, um antigo comandante do exército de Salomão. E Jeroboão, então, ele assume o trono das 10 tribos ao norte, enquanto ao sul, com a capital em Jerusalém, está Roboão com 2 tribos, Judá e Benjamim. E o que Jeroboão faz? Ele fica com medo que o povo vá adorar a Deus em Jerusalém e fique em Jerusalém e escolha voltar para o rei da família de Davi, o rei Roboão. Então Jeroboão, ele faz o seguinte, ele levanta nos 2 extremos das tribos do norte, ao sul, na cidade de Betel, e ao norte, na cidade de Dan, ele coloca ao sul e ao norte 2 bezerros de ouro. E diz para Israel: eis Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. A mesma coisa que Arão fez enquanto Moisés estava no Monte Sinai. Eles viram a adoração ao bezerro, à vaca, lá no Egito. Hoje, na Índia, a vaca ainda é adorada. Imagina adorar um animal. Adorar qualquer outra coisa que não seja o Criador, que não seja o Senhor, é irracional. Adorar qualquer criatura é irracional. E essa idolatria é abominável ao Senhor. E então Jeroboão coloca aqueles bezerros de ouro, igualzinho Arão havia feito um bezerro de ouro, dizendo: aí estão os teus deuses que te tiraram do Egito, ó Israel. E Israel começou a dançar, e aquele culto promíscuo da idolatria. A idolatria está ligada às trevas. A idolatria não é a vontade de Deus. Fazer imagem de escultura e culto diante dessas imagens, isto é idolatria. E a idolatria é abominável aos olhos do Senhor. Fizeram um bezerro de ouro e quem que ia oficiar, ministrar diante daqueles bezerros? Os sacerdotes levitas? Não. Eles todos desceram para Judá, eles todos vieram morar ao sul, no reino do sul, em Judá. E no norte, então, o rei Jeroboão estabeleceu sacerdotes. Ele escolheu qualquer um para ser sacerdote, estabeleceu festas parecidas com as festas de Israel para a nação do norte, para as 10 tribos ao norte. E então estabeleceu o culto diante do bezerro de ouro. E aí marcou um dia de consagração, um dia de festa. Assim como Salomão fizeram uma festa inaugurando o templo, inaugurando o primeiro templo ali, e onde a arca do Senhor estaria no lugar santo dos santos,
Jeroboão também fez uma grande inauguração para esses bezerros de ouro. Vamos ver o texto? 1 Reis, capítulo 13, de 1 a 10. Diz assim: Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam incenso sobre ti, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Vamos parar aqui um pouquinho. Vemos que lá em Gion, no Reino do Norte, está Jeroboão. Jeroboão fazendo a consagração daquele altar de ouro, um altar ao bezerro de ouro, dizendo: olha, vocês não precisam ir a Jerusalém para as festas, vocês podem comemorar as festas ao Senhor aqui. Começou uma mistura de idolatria com a verdade. É isso que acontece hoje. Pessoas que querem Jesus, mas também os ídolos. Imagens de escultura, idolatria, desobedecendo completamente a palavra de Deus. E acham que porque ali está Jesus, porque ali está Deus, então que o Senhor vai aceitar este culto e que está tudo bem. Não é assim. Josué disse ao povo, antes de morrer, ele diz: escolham a quem vocês querem servir. Se é ao Senhor, abandonem os ídolos e sirvam ao Senhor. Mas se são os ídolos, fiquem com os ídolos. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué mandou que o povo escolhesse. E eu e você temos de escolher ou o Senhor, ou idolatria, ou os deuses deste mundo. Porque quem não adora Deus, adora qualquer coisa. Lá na Índia você vê, eles têm milhares de deuses. Adoram tudo, desde a árvore, uma pedra, os animais, rato, macaco. Adoram tudo, a vaca. E nós vemos no Nepal o hinduísmo, que coisa mais sem lógica, seres humanos adorando criaturas. Criaturas, podemos dizer, inferiores, animais, prestando cultos de uma maneira tão irracional. A idolatria é irracional. Se você não adora Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus que nos deu seu Filho Jesus, o Deus que levantou a nação de Israel para de Israel tirar o Messias, que é Yeshua, que deu a sua vida na cruz por nós. Se você não adora este Deus, você adora qualquer outra coisa, que é criatura. E pode ser demônio, como a palavra de Deus nos mostra. Se não é Deus, se não é luz, é trevas. E Jeroboão, então, estabelece ali aquele altar, aquele bezerro de ouro, convoca toda a nação para vir, e no dia da consagração vem um profeta. A Bíblia não nos diz o seu nome, só diz que ele era de Betel. Ele veio lá de Judá, e ele veio especialmente para essa consagração. E quando ele chega diante do altar, ele disse: olha, altar, altar. Ele profetizou ao altar. Ele disse para o altar: olha, vai nascer na casa de Davi um rei chamado Josias, que vai queimar sobre ti, ó altar, vai queimar os ossos de sacerdotes, sacerdotes pagãos, sacerdotes que queimaram incenso a outros deuses.
E este é o sinal que Deus dá. Esse altar se fenderá e derramará a cinza sobre ele. O altar de ouro. Na inauguração daquele altar, na inauguração daquele templo, então o rei vem, estende a mão e diz para sua guarda: prendei-o. Mas olha o que acontece quando o rei diz isso: prendei-o. Diz aqui: mas a mão que estendera contra o homem de Deus se secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Então vemos aqui Deus operando. Mandou o profeta dizer: o altar vai se fender e a cinza vai se derramar. E na mesma hora o altar se fendeu, rachou sozinho e a cinza se derramou. E quando o rei disse: prendei-o, o rei esticou a mão e não conseguia recolher a sua mão. O rei não conseguia voltar à posição normal. O rei ficou apavorado porque ele estava ali com a sua mão estendida, sem poder ter domínio sobre a sua própria mão. E todos estavam vendo, e todos estavam acompanhando o que aconteceu. Era um milagre, era uma manifestação de que Deus estava presente na vida de seu povo, que Deus estava presente na vida de Israel, que Deus estava acompanhando os passos de cada rei, que Deus não estava aceitando aquela idolatria. Deus não aceita a idolatria. Deus não aprova a idolatria. Deus não está no meio dos ídolos. Deus não aceita imagens de escultura. Deus não quer que se faça imagens de escultura. Deus não aceita, não aprova, pelo contrário, Ele condena. E então o rei, quando disse prendei-o e não podia recolher a mão, imediatamente ele sabia: é o Deus de Israel, é o Senhor que está trazendo sobre mim o castigo que os meus atos merecem. E ele então pediu perdão, ele disse: por favor, ore por mim, ore ao Senhor para que eu possa recolher a minha mão. Todo mundo olhando o rei com a sua mão estendida, ficaria para sempre com a sua mão estendida? Não podia comer, não podia cumprimentar, não podia, estaria com aquela mão estendida, dura como uma estátua o tempo todo. Era uma vergonha, era o juízo de Deus sobre ele. Então ele disse: ora por mim, pede a Deus misericórdia, eu preciso recolher a minha mão, eu me arrependo, pede a Deus por mim. E o profeta orou. Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus que perdoa. É um Deus que não pode ver um coração contrito, que Ele estende a mão para abençoar. Em todo tempo nós podemos ter esta certeza, que temos um Deus perdoador. Um Deus que, quando encontra um coração quebrantado, um coração que reconhece as suas falhas, Ele abençoa, Ele perdoa. Este Deus maravilhoso. E aqui diz que o profeta então orou pelo rei, a mão do rei voltou ao normal. E o que o rei vai fazer? Olha o que o texto diz. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Deus tinha dado uma ordem ao seu profeta: olha, você vai fazer o que eu te mandar e você volte por outro caminho. E você não entra na casa de ninguém, você não vai comer na casa de ninguém, você vem reto de volta
cumpre o teu trabalho e vem. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus claro, que nos ensina, que nos fala, que nos exorta e que não nos deixa confundidos e nem que o inimigo triunfe sobre nós. Deus nos mostra o que devemos fazer em todo o tempo. Ele quer falar com você. Quem sabe você tem problema com a idolatria. Quem sabe sua casa está aí cheia de imagens de escultura, tem um oratório, tem vários santos, tem várias imagens. Será que Deus está aprovando? Será que Deus mudou? Será que Deus quer a idolatria na nossa casa? Será que isso nos perturba e traz problemas? Claro que sim. A idolatria não agrada ao Senhor. Imagens de escultura não devem ser feitas, não devem estar na nossa casa e não devemos nos prostrar diante delas. Não é para a imagem que oramos, não é para a imagem ou a imagem que devemos adorar. Mas o nosso Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer que você o conheça como Ele é. Ele quer tratar em sua vida, em seu coração, como Ele é. O Deus único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, este Deus maravilhoso, este Deus eterno. Sim, o nosso Deus é Espírito e não há figura nenhuma que possa demonstrar Deus. Nem um ancião de dias, nem colocar o Espírito Santo como uma pomba, nem colocar uma imagem de Jesus, porque não temos um retrato de Jesus falado nas Escrituras. A cor dos seus olhos, do seu cabelo, da sua pele, a sua altura, o seu peso, não temos, porque Deus é Deus. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tenham uma experiência com Ele, o conheçam como Ele é. Nosso Deus é tão grande, 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 grande. Ele extrapola o universo, Ele extrapola as coisas criadas. Ele é muito maior do que esse cosmos, esse universo, esse espaço que para nós é infinito, cheio de estrelas. Ele é muito maior do que tudo isto. A idolatria não agrada ao Senhor. Deus não aprova a idolatria. Ídolos, imagens de esculturas são moradas de demônios. São um ponto de contato para o inimigo estar atuando, trazendo enfermidade, trazendo pesadelos, trazendo peso, trazendo trevas sobre os lares. Não tem imagens de escultura em sua casa. Deus não aprova a idolatria, mas que você ame ao Senhor acima de todas as coisas e o busque de todo o coração. Vamos fazer isto agora? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. E ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti, Senhor, proclamando que Tu és o meu Deus, a minha rocha, o meu Senhor. Eu me entrego a Ti para viver em Tua presença hoje e sempre. Ajuda-me a ser fiel. Ajuda-me a caminhar diante de Ti em novidade de vida. Ajuda-me para que o meu lar e a minha casa sejam, ó Deus, um lugar onde o Senhor habita, meu coração, onde o Senhor mora, e o Senhor fale comigo, e o Senhor me ensine a Tua palavra, e o Senhor me ensine a andar na Tua presença. Perdoa os meus pecados, perdoa minha idolatria, minha cegueira espiritual, perdoa-me e dá-me um coração puro na Tua presença e reto diante de Ti. Perdoa a minha casa, a minha família, meus irmãos, e dá-nos, ó Deus, a alegria de caminhar com o Senhor todos os dias das nossas vidas e conhecermos o Senhor cada vez mais em profundidade e em amor. Recebe a nossa gratidão e a nossa oração, a nossa adoração e o nosso louvor
no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.